Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula e é uma aula onde nós vamos abordar a habilidade que transformou a minha carreira. Na aula passada nós falamos sobre algo que raramente é discutido durante a formação médica. Nós falamos sobre a existência de uma habilidade invisível que influencia praticamente todas as áreas da carreira. Falamos sobre a etiqueta médica. Falamos sobre os 7 pilares que impactam diretamente no sucesso profissional. A primeira impressão, a experiência do paciente, o ambiente hospitalar, o centro cirúrgico, o relacionamento com colegas, a comunicação em situações difíceis e a construção do legado. Mas hoje eu quero falar sobre algo diferente. Hoje eu não quero falar apenas sobre conceitos, hoje eu quero contar uma história, a minha história. Porque durante muito tempo eu também acreditei que competência técnica fosse suficiente. E talvez você se identifique com boa parte dessa trajetória. Minha formação aconteceu em uma universidade pública. Como muitos colegas, eu vivia uma rotina intensa. Plantões, estudos, responsabilidades, limitações financeiras e longas jornadas. Nós aprendemos a reconhecer doenças, aprendemos a interpretar exames, aprendemos farmacologia, patologia, fisiologia, aprendemos a salvar vidas, mas existia algo curioso. Ninguém nos ensinava como nos tornar médicos memoráveis. Ninguém falava sobre postura profissional, ninguém falava sobre construção de confiança, sobre a experiência do paciente, sobre presença, sobre liderança. Na verdade, ninguém falava sobre etiqueta médica. E naquele momento, eu nem percebia que isso seria importante, porque acreditava que bastava simplesmente estudar mais, trabalhar mais, ser tecnicamente melhor. Foi então que eu comecei a atuar em serviços de emergência. Ali no serviço de emergência, eu percebi uma das maiores lições da minha vida. Durante os plantões, comecei a observar um fenômeno interessante. Muitos pacientes chegavam ao atendimento trazendo uma história que não era apenas clínica. Esses pacientes traziam experiências, relatavam consultas anteriores, relatavam atendimentos anteriores, relatavam frustrações. E frequentemente eu ouvi comentários como: doutor, ele nem olhou para mim, coisas desse tipo. Ou então: doutor, parecia que o médico estava com pressa. Ou: doutor, o outro médico não explicou nada. Ou então: doutor, eu saí mais inseguro do que entrei. Ou: doutor, eu senti que era apenas mais um número. No início eu achava que eram apenas reclamações que estavam relacionadas ao sistema de saúde, mas aos poucos eu percebi que existia algo muito maior nessa situação. As pessoas não reclamavam apenas da medicina, elas reclamavam da experiência. E foi nesse momento que eu comecei a observar algo que mudaria a minha forma de enxergar a profissão. Médicos tecnicamente excelentes recebiam críticas comportamentais. Já pensou nisso? Enquanto outros profissionais, muitas vezes com conhecimento semelhante, conquistavam confiança extraordinária. E aquilo me despertou curiosidade. Durante a residência médica, essa percepção ficou ainda mais evidente. Eu observei professores extraordinários, observei chefes de serviço, observei colegas e observei pacientes. Observei equipes e comecei a perceber padrões. Os profissionais mais admirados raramente eram admirados apenas pela técnica. Eles possuíam algo mais, uma presença, uma elegância, uma comunicação, uma capacidade de gerar confiança, uma capacidade de liderar, exatamente, capacidade de inspirar respeito. E isso me levou a uma pergunta: onde se aprende isso, né? Será que isso é natural de cada um? E eu procurei respostas, conversei com colegas, conversei com professores, conversei com médicos mais experientes, mas a resposta era sempre semelhante. Isso não fazia parte da minha formação tradicional. Anos depois, comecei a conversar com amigos que atuavam fora do Brasil. Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai. Conversei mesmo com pacientes que se consultavam por lá. Outros países da América do Sul. E descobri algo surpreendente. O problema não era exclusivamente brasileiro. Em muitos lugares do mundo, a formação técnica continuava sendo priorizada, mas o desenvolvimento dessas competências comportamentais permanecia insuficiente.
Então eu comecei uma busca pessoal, uma busca que durou anos. Isso me inspirou a escrever textos. Eu passei a estudar comportamento humano, comunicação, liderança e relacionamento interpessoal. A psicologia da confiança, a experiência do cliente, protocolos internacionais de profissionalismo, hospitalidade de excelência, etiqueta corporativa. E aos poucos eu comecei a perceber mudanças que inicialmente pareciam pequenas, mas que se tornaram enormes ao longo do tempo. Passei a compreender melhor os pacientes, passei a ouvir mais, passei a comunicar melhor, passei a perceber detalhes que antes ignorava. Eu passei a compreender a importância dos primeiros minutos de uma consulta, passei a entender como pequenos comportamentos produzem grandes consequências. E então aconteceu aquilo que eu chamo de virada de chave. Isso aconteceu comigo. Percebi que a medicina não era apenas ciência, era também relacionamento. Não era apenas técnica, era também percepção. Não era só simplesmente tratar, era também oferecer uma experiência. E quando essa compreensão se consolidou, os 7 pilares que discutimos na aula anterior começaram a mudar. O primeiro deles foi a relação com os pacientes. As consultas tornaram-se mais profundas, mais humanas, mais conectadas. A confiança aumentou, o vínculo aumentou, as recomendações aumentaram. O segundo pilar foi a experiência do paciente. Eu passei a enxergar toda a jornada, não apenas o momento da consulta, mas tudo parecia antes e depois dela. O terceiro pilar foi a relação com a equipe, com as equipes, falando melhor. A comunicação tornou-se mais eficiente, os conflitos diminuíram, a colaboração aumentou. E o quarto pilar foi a liderança. Aprendi que liderança não nasce da autoridade, nasce da influência, do exemplo, nasce da coerência. O quinto pilar foi o relacionamento com os colegas. As conexões profissionais tornaram-se mais sólidas. As oportunidades surgiram naturalmente. O sexto pilar foi a comunicação em momentos difíceis. Como isso é importante. Eu aprendi que uma complicação não destrói necessariamente uma relação, mas uma comunicação inadequada pode destruir. E finalmente veio o sétimo pilar, o legado. A compreensão de que a nossa marca profissional é construída diariamente. Em cada consulta, em cada reunião, em cada cirurgia, em cada interação. Hoje eu posso afirmar com absoluta convicção: aprender a etiqueta médica produziu um impacto profissional muito maior do que eu imaginava quando comecei essa jornada. E talvez exista uma razão simples para isso, porque ela atua justamente onde a maioria dos médicos nunca recebeu treinamento. Na próxima aula, vamos dar o próximo passo. Pela primeira vez eu vou mostrar como esse conhecimento foi organizado em um método estruturado. Eu vou apresentar os pilares do curso de etiqueta médica. Vou mostrar exatamente o que é ensinado, como ele funciona, como que foi construído e por que médicos em diferentes momentos da carreira estão buscando esse conhecimento. Se você chegou até aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se uma habilidade é capaz de melhorar a confiança dos pacientes, fortalecer sua reputação, aprimorar liderança, ampliar oportunidades e elevar a sua imagem profissional, quanto ela realmente vale? Pense nisso, porque na próxima aula vamos falar exatamente sobre essa transformação. Nos vemos lá.